Fala galera, tudo bem? Fábio Domingues e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu processo. Como é que eu faço todo dia, qual é o processo que eu sigo diariamente para ganhar dinheiro no day trade. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu faço é avaliar o mercado e o ativo que eu vou operar. O objetivo da minha análise e essa avaliação é entender quais são os principais níveis de preço que foram mais e menos aceitos nos dias anteriores, quais os eventos que podem comprometer no comportamento do preço e qual que é a volatilidade média esperada para esse dia no mercado. Depois que eu faço isso, eu defino um plano de trade, ou seja, eu deixo antes de abrir o mercado, eu avalio todas as possíveis operações, os possíveis negócios que eu tenho disponíveis no dia. Eu avalio também qual é o risco, qual é o quanto de dinheiro eu estou disposto a arriscar para entrar nessas operações e quanto que eu estou esperando lucrar com uma dessas, com essas operações. Por que é que eu faço isso antes do mercado abrir? Bom, o mercado é muito dinâmico, é muito rápido. Então, se você deixar para fazer essas análises enquanto o mercado está funcionando, enquanto o mercado está aberto, isso vai te gerar uma angústia, vai te gerar uma ansiedade muito grande. Então, por isso que eu monto e eu defino todas as minhas operações antes do mercado abrir. Porque assim eu faço toda a análise e na hora, no momento que o pregão estiver andando, eu apenas executo as operações que eu previ. Se o preço não chegar nas operações que eu estava imaginando, eu simplesmente não faço operação nenhuma. Por quê? Porque é melhor você fazer somente essas melhores operações. Não vale a pena você ficar arriscando o teu dinheiro em operações que não têm uma boa possibilidade, uma boa probabilidade de lucro, beleza? E ao final do dia, eu registro todos os trades que eu fiz, todas as operações que eu fiz, para que no final de uma semana eu possa avaliar como é que foi o meu desempenho. Antes de a gente entrar no detalhe de como é que eu faço o plano de trade para o dia, eu vou colocar algumas premissas que eu sigo e que você vai seguir também para você montar esse plano de trade. A primeira premissa é a memória do mercado. O que eu considero? Que o mercado tem memória, ou seja, níveis de preço que foram menos aceitos no passado são boas localizações para eu fazer operações. Eu não sei para onde o mercado vai, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o mercado tem memória e normalmente essas regiões apresentam boas oportunidades. Eu também nunca dou bola para notícias, eu sempre opero preço. Ou seja, se saiu uma bomba, alguma tragédia que aconteceu ao redor do mundo, eu não fico maluco para descobrir o que aconteceu. Eu simplesmente olho para o preço e identifico se ele está chegando numa região onde o preço é menos aceito e eu faço a operação independente do que tiver acontecido. A terceira premissa que eu adoto é a relação risco-retorno. E eu defino essa relação risco-retorno sempre antes de eu entrar numa operação, durante a execução, durante a montagem do plano de trade. Essa relação risco-retorno, eu sempre tenho ela a favor das minhas probabilidades, ou seja, eu sempre coloco um retorno no mínimo 2 vezes o que eu arrisquei. Se eu estou arriscando R$ 50, eu busco um retorno de no mínimo R$ 100, e assim sucessivamente. E a última premissa que eu uso na montagem de um plano de trade durante as minhas operações é: eu opero todas as oportunidades, sem me importar com o que aconteceu com o mercado e com as oportunidades anteriores que eu executei. Se eu perdi as últimas 2, 3 oportunidades, eu não me interesso, eu vou executar a próxima oportunidade. Por quê? Porque eu sei que o mercado, a próxima operação, não tem relação alguma com a operação anterior. Agora vamos falar do processo. Quais são os 5 passos que eu sigo para a criação do plano de trade? Primeira coisa que eu avalio é qual é a estrutura atual do mercado. O mercado está mais vendedor? O mercado está mais comprador? Ou não? Ele está consolidado? Ele não tem uma direção muito clara. O segundo passo é qual é a volatilidade que eu espero para o dia? Eu tenho uma volatilidade média, ou seja, quantos pontos o mercado se movimenta em média todo dia. Mas tem algum evento, tem alguma negociação no Congresso ou algo que possa gerar mais volatilidade, movimentos maiores? Eu tenho que ficar preparado para isso? Terceiro passo, quais são as regiões de preço que foram mais aceitas e quais foram as menos aceitas? Onde é que estão as principais oportunidades para o dia? O quarto passo é: vou operar todas essas oportunidades se o preço chegar lá.
Mas quanto é que eu estou disposto a arriscar para entrar em cada uma dessas oportunidades? E quanto é que eu quero ganhar? E o último passo, eu aguardo o mercado abrir e depois posiciono as ordens no book do mercado. Bom, eu vou usar o mercado de futuros no ativo mini dólar, que é negociado todos os dias úteis aqui no Brasil, no horário entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. Bom, como eu já comentei em vídeos anteriores, o mercado futuro você está comprando contratos do ativo que você vai negociar. Nesse caso, a gente está comprando um contrato no dia de hoje, ou vendendo um contrato no dia de hoje, com uma data de vencimento no futuro, ou seja, basicamente eu garanto o preço, né? Eu garanto o preço desse ativo hoje, independente do valor que ele esteja no futuro. O mini dólar, cada contrato que você negocia dele, você está movimentando 10 mil dólares no mercado de futuros. É isso mesmo, 10 mil dólares. Significa que você tem que ter 10 mil dólares para começar a operar? Não. A corretora exige que você tenha alguma margem de garantia, ou seja, um valor mínimo que garanta que você vai ter, em caso de qualquer desvio, que você vai ter condições de arcar com os prejuízos, né? Então, hoje, as margens estão muito baixas. Você começa até com R$ 25, você consegue operar um mini contrato de dólar. O que eu recomendo? Que você tenha, obviamente, mais capital do que isso, porque R$ 25 você está movimentando um valor muito expressivo, ou seja, você estaria operando de forma muito alavancada, isso aumenta muito os seus ganhos, mas também aumenta muito o seu risco de perdas, beleza? Vamos lá. O volume diário de negociações na bolsa é de 1.300.000 contratos de mini dólar em média por dia. Por que eu coloquei esse dado? Porque não adianta você achar que você, como um pequeno investidor, um pequeno especulador, um pequeno trader, vai conseguir movimentar o mercado operando seu 1, 5, 10 ou até 100 mini contratos. Isso não vai fazer a menor diferença, porque todo dia são negociados 1.300.000 em média, e isso quem consegue movimentar o mercado são somente os grandes players, os bancos, os fundos de investimento e as tesourarias das empresas, beleza? A variação média de preços no mini dólar é em torno de 40 pontos, a gente fala que são pontos. Cada centavo que o mini dólar muda é uma variação de 10 pontos. Então, para ter uma variação de 5 centavos no mini dólar, você tem que ter movimentado 50 pontos. Então, isso dificilmente ocorre num único dia. E cada ponto que varia no mini dólar são R$ 10. Ou seja, se a operação anda um ponto a seu favor, você ganha R$ 10 por mini contrato. Se ela anda um ponto contra a sua posição, você perde R$ 10. Bom, mas antes de eu entrar no passo a passo prático de como cria o plano de trade, eu vou te apresentar a ferramenta TradingView, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer as análises de mercado. É uma ferramenta gratuita que contém todos os mercados do mundo. Você pode utilizar o TradingView para fazer análises do mercado de ações, do mercado de opções, futuros, forex e criptomoedas. Ou seja, é uma ferramenta extremamente completa, muito acessível. Você tem planos pagos para ela que ela te disponibiliza mais indicadores, ela te disponibiliza mais opções, mas a ferramenta gratuita já dá para você começar. Eu vou deixar o link para você se cadastrar aqui na descrição desse vídeo, para que você consiga acompanhar e fazer as análises junto comigo. Como é que eu faço para acessar o mini dólar nessa ferramenta? O mini dólar ele tem o código inicial WDO, então se você digitar WDO, você vai conseguir ver aqui, ó, mini dólar futuro da B3, que é a Bolsa do Brasil. O mini dólar ele vence todo mês. Todo mês, no dia 1º, o contrato futuro dele vence. E aí você tem que trabalhar com outro contrato. Para fazer análise, eu sempre uso esse primeiro ativo, que é o mini dólar 1, exclamação. Por quê? Porque daí ele pega todos os contratos passados e o contrato atual, com vencimento no mês mais próximo, e coloca na tela para a gente. Assim a gente consegue ver as referências do passado num único contrato. Quando a gente for operar, aí sim a gente tem que escolher o contrato futuro que a gente quer trabalhar. Se eu quero trabalhar com o contrato que vence no mês seguinte, no outro mês, e eu tenho as letras que representam os vencimentos do mês e o ano do lado, ok?
Para fins de análise, a gente vai escolher esse contrato aqui. O primeiro passo para a gente montar um plano de trade é a gente entender qual é a estrutura macro do mercado. Como é que eu faço isso? E para que fazer isso? Para entender se o mercado está mais comprador, se o mercado está mais vendedor ou se o mercado está neutro, olhando sempre em 3 perspectivas, olhando o curto, o médio e o longo prazo. Como é que eu faço isso? Para day trade, o curto prazo eu sempre olho para os últimos 10, no máximo 15 dias. E a gente consegue perceber que o mercado no curto prazo está comprador, falando do mini dólar. Como é que eu faço para ver um médio prazo? Eu vou olhar aqui para o gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos ele vai me dar mais períodos, né? Então eu consigo saber que, olha, no gráfico médio, olhando aí desde o início de fevereiro até agora, abril, no dia 23 que a gente está, o mercado também está mais comprador, ou seja, os compradores entraram aqui com muita força desde o dia do final de janeiro e vieram empurrando o preço para cima. É óbvio que sempre tem correções no mercado, mas em geral o mercado está subindo, o preço está subindo. E se eu baixar aqui para 30 a 45 minutos, para olhar mais o longo prazo, aí fica claro que o mercado não tem tanta direção. Olha só que engraçado. A gente olhou para os últimos, de agosto do ano passado até outubro do ano passado, o mercado caiu muito forte. Depois ele voltou aqui para um preço de R$ 39,47 e aí ele ficou flutuando nessa região. Então eu diria que no longo prazo o mercado ele é mais consolidado, ele está mais consolidado, ele não tem uma direção tão clara. Mas eu tenho um tempo curto e um tempo longo que me diz que o mercado é mais comprador. Ou seja, eu vou dar preferências para compras. Eu obviamente vou fazer vendas, mas eu vou dar preferência para compras. O segundo passo de um plano de trade é avaliar qual é a volatilidade que eu espero para o dia. Quanto o mercado deve se movimentar hoje ou amanhã, se você estiver fazendo num dia antes. E existe algum evento programado que pode gerar mais volatilidade? Que horário que isso vai acontecer? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no meu gráfico diário e avalio através desse indicador que é o ATR, que é o Average True Range, qual é a volatilidade média dos últimos 10 dias. Aqui a gente consegue ver essa linha amarela que mostra a média para mim, que nos últimos 10 dias, em média, o mercado tem se movido 40, 41 pontos. Beleza? Então, essa é a volatilidade que eu vou esperar para o dia de amanhã. O mercado sempre se movimenta dentro da média, né? Obviamente ele escapa, mas normalmente ele anda dentro da média. E amanhã, tem algum evento que pode gerar mais volatilidade? Estou vendo que sim. Como é que eu sei disso? Eu uso essa ferramenta, o investing.com. Ela tem o calendário econômico e no calendário econômico eu faço um filtro selecionando todos os principais países que eu opero, né? Então, Brasil, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e a zona do euro em geral. E marco aqui os 3 tourinhos, ou seja, os itens, as notícias e os eventos que têm maior relevância para o mercado financeiro. E ele mostrou para mim que amanhã às 11h30 da manhã, nos Estados Unidos, vai ter uma notícia de estoque bruto de petróleo. Ou seja, próximo a esse horário, os mercados tendem a ter uma maior volatilidade. E um dos passos mais importantes, se não o mais importante na criação de um plano para trade, é a definição das regiões de preço que nós temos intenção de operar. Por que isso? Porque lembra que eu comentei nos vídeos anteriores que o mercado e o preço se movimentam de acordo com a lei da oferta e da demanda. Quando é que eu vou querer comprar? Quando o preço está barato, quando o preço do ativo está barato. E quando que eu vou querer vender? Quando o preço do ativo está caro. Como é que eu identifico isso aqui na minha ferramenta de análise? É muito fácil. Basicamente, eu olho para as regiões de preço onde o preço teve pouca aceitação, ou seja, o preço encostou aqui e subiu bastante. Depois ele encostou aqui e subiu novamente, encostou aqui, subiu.
A hora que ele encostou lá em cima, ele desceu. Novamente ele encostou aqui e desceu. Depois ele rompeu essa região que ele tinha formado aqui, subiu bastante forte. Depois ele desceu e parou nessa região. Subiu parou mais ou menos na mesma região de anteriormente. Desceu, parou na mesma região. Subiu na mesma região anteriormente. Desceu, rompendo essa região e formando uma nova região, parando numa região que antigamente havia sido um topo. Então, essas regiões, esse movimento de preço, eu procuro sempre operar os grandes movimentos que podem ocorrer no dia, porque são eles que me trazem uma maior relação risco-retorno. Então, eu vou definindo regiões que eu identifico como suporte de preço e como resistência de preço. O que é isso? Uma região de suporte é uma região onde o preço chega e logo que ela chega nessa região, o preço reage e sobe. E uma região de resistência é uma região onde o preço chega e logo em seguida retorna para um preço mais baixo. Ou seja, eu tenho regiões de suporte onde o preço segura a descida e eu tenho regiões de resistência onde o preço segura a subida. E são essas as regiões que eu entendo que são as boas regiões para que a gente tenha boas oportunidades durante o dia. Então, vamos começar a fazer uma análise. Eu sempre vou olhar para o tempo curto, eu vou olhar para os últimos 5 no máximo 15 dias para a gente traçar as regiões. Lembrando, o mercado nunca é exato, a gente nunca tem, o preço vai ser exatamente esse, a gente entra em regiões. Qual é o tamanho dessas regiões? Qual é o tamanho dessas zonas? Eu uso em média 10 a 15% da volatilidade média do dia. Então, se eu tenho em média no mini dólar 40 pontos de volatilidade diária, as minhas regiões vão ter mais ou menos de 4 a 6 pontos de tamanho. E é mais ou menos nessa região que eu vou entrar com as minhas operações. Então vamos começar demarcando. Lembrando que eu estou com um mercado parcialmente alinhado para compra, ou seja, o meu tempo médio e o meu tempo curto, eles estão com mais preferência para compras. Então eu vou começar a buscar regiões onde são boas regiões para fazer compras. E a primeira região que me salta aos olhos aqui é essa região do 39,07. Eu vou usar uma linha aqui em verde para deixar ela como uma primeira região. Olha só, 39,07, eu vou sempre olhar mais para trás para ver se eu consigo ter referências passadas nessa região. E eu consigo ver que sim, essa região do 39,07, ela já agiu como resistência uma vez, duas vezes, até ser rompida. Então, eu vou colocar 5 pontos para cima para que seja essa região, 39,07 e no 39,13. Eu poderia até ser um pouquinho mais, fazendo 39,15, 39,16 para pegar essa região aqui do lado, né? Essa região, esses pontos aqui. Mas aí essa região ficaria muito grande e a relação risco-retorno, lembrando da premissa que eu comentei anteriormente, que eu sempre busco operações com relação risco-retorno o dobro do que eu arrisco para um retorno interessante, essa relação ela começa a ficar afetada se a minha zona for muito grande. Porque daqui a pouco eu vou mostrar para você que o meu risco sempre vai estar abaixo da zona, ou seja, eu sempre vou considerar que a minha operação deu errado e eu vou colocar um stop de segurança aqui embaixo da zona, ok? Então eu vou deixar essa zona um pouquinho mais para cima, aqui no 39,10, deixando ela um pouquinho para fora aqui, e no 39,16 ali. Então eu teria 39,09, 39,10 e 39,16. Aqui seria uma boa região para eu fazer uma compra. Onde que seria uma boa região, outra boa região para fazer uma compra? Onde que o preço encostou e logo reagiu? Onde seria um outro suporte? Eu consigo ver um outro suporte aqui, ó, pouco mais para baixo para usar como referência às vezes que viraram suporte e resistência aqui, mas essa região do 3884 até o 3890 é uma outra boa região de suporte, onde o preço reagiu às vezes que encostou aqui. Outra região boa como de suporte
é essa região que eu vejo aqui embaixo, ó. 38,63 com o 38,69, 38,70, vamos pôr no 38,69 aqui, então é uma boa região também. E a última região boa que eu vejo é essa aqui embaixo, 38,20 e 38,26. Essa região também ela reagiu quando encostou aqui. Agora, o que eu vou procurar de resistência? Ou seja, regiões que o preço reagiu quando ele estava muito caro, ou seja, onde é que eu vou procurar vendas nesse ativo? Então, a primeira venda que fica clara para mim é nessa aqui no 39,66. Eu vou deixar essa linha de vermelho para definir como uma resistência. E vou puxar até o 39,60, mais 5, 6 pontos para baixo. Essa região aqui é uma boa região para fazer venda. Eu vejo uma logo aqui embaixo também, entre 39,55 e 39,50. É uma boa região para a gente também fazer uma venda, porque o preço reagiu aqui nos dias anteriores nessa região. Ó. Então, e ela acabou sendo rompida no dia de hoje, mas ela logo voltou para baixo. Então, essas são as duas resistências que eu enxergo no mercado para o dia de amanhã. A gente vai operar todas essas regiões? Eu não sei. Eu não sei como é que o mercado vai abrir amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu sei que se o mercado abrir nessas regiões, ou muito próximo dessas regiões, quando o preço chegar aqui embaixo, eu vou comprar. Quando ele chegar aqui em cima, eu vou vender. Se ela chegar aqui embaixo e eu comprar e ela continuar descendo, ela vai pegar o meu stop de segurança, eu vou sair da operação com um prejuízo e aí eu vou esperar o preço chegar novamente até aqui embaixo para daí eu entrar novamente comprado e assim por diante. Bom, uma vez que eu defini todas as regiões de suporte e resistência, que eu entendo que são boas regiões para realizar as operações, o próximo passo é determinar qual é o risco que eu vou assumir para cada operação. Então vamos lá, eu vou usar essa ferramenta aqui, posição de compra e posição de venda. Eu sempre procuro entrar no meio da zona, tá? Então, minha primeira compra, caso o mercado abra próximo aqui amanhã ou dentro dessa região, vai ser dentro do 39,13. Como eu tenho um fundo aqui que foi marcado no último dia e a minha região acabou ficando um pouquinho para cima, eu vou assumir um risco um pouco maior, tá? Para ficar com o meu stop protegido, então eu vou trazer aqui para o 39,05, eu vou assumir um pouco mais de risco, 39,05,5, e eu vou buscar um pouco mais de alvo, para sempre ficar com uma relação risco-retorno de 2 para 1. Então, eu vejo que eu tenho o meu stop protegido. Para essa operação deixar de valer, ela tem que romper esse suporte para baixo e eu vou ganhar ela caso ela chegue aqui em cima no 39,28. A próxima operação de compra é aqui embaixo, no meio desse suporte, entrando no 38,866. Nessa operação eu consigo assumir menos risco, de repente 5 pontos são suficientes, vamos ver. Sim, aí eu já deixo o meu stop protegido aqui, abaixo daquela mínima ali. Então, beleza. E eu vou buscar 10 pontos de retorno. Entro no 38,866, saio no 39,966. A outra região que eu vou fazer compra é nessa aqui. Eu entendo que no preço de 38,65, 38,66, com 5 pontos de stop e 10 pontos de alvo. Então, o meu stop estaria protegido, ficando abaixo daquelas mínimas, com alvo, um bom alvo. E a última posição de compra seria aqui próximo do 38,22, 38,23. Novamente, 5 pontos de stop, 5 a 6 pontos de stop, com 10 pontos de alvo. Então aqui eu tenho todas as minhas posições de compra previstas para amanhã. Já as posições de venda, se o preço chegar aqui nessa região, no valor de 39,52, eu vou vender, eu vou usar um stop de 5 pontos com alvo de 10 pontos também. Vamos ver como é que ficou. Meu stop está aqui em cima,
está protegido, está bem 50% fora da zona, do tamanho da zona. Eu tenho que ajustar aqui minha relação risco-retorno, meu lucro para 10 pontos, que ficou errado. Aí, agora sim. E lá, a última venda aqui em cima. Lembrando que o mercado aparenta estar mais comprador, de acordo com o alinhamento, de acordo com a estrutura do mercado. Então, eu sou muito mais seletivo para as vendas, eu estou mais propenso a fazer compras. Quantos mini contratos eu devo operar? Esse é um assunto bem específico de gestão de risco e eu vou deixar isso para um próximo vídeo, para que esse vídeo não fique tão longo. Eu recomendo para você que está começando, primeiro faça isso em conta simulada, o TradingView tem o trade simulado aqui, que você pode fazer simulação, é gratuito, você não paga nada por isso. E se você já sabe, já mexe há algum tempinho com o mercado, eu recomendo que você comece com um mini contrato. Faça as operações, opere da forma como eu vou colocando, mas vai começando com um mini contrato para você entender como que o mercado funciona e como você se comporta com essa minha metodologia. O plano de trade está pronto. O que eu faço agora? Qual que é o último passo? É esperar o mercado abrir, ver como é que o preço vai se comportar, onde o preço vai abrir. Eu não comentei, mas o mercado futuro, como fecha e abre todos os dias, o que isso pode acarretar? Pode acarretar que a gente tenha um gap na abertura. O que isso significa? Significa que se determinada notícia pode movimentar o mercado no dia seguinte para mais longe de onde ele fecha. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Nos últimos dias os gaps têm sido pequenos. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui ó, no dia 15 de abril e depois no dia 16 de abril, a gente tem um buraco aqui ó, entre o fechamento do dia e a abertura do outro. Aqui também ó, fica mais claro, entre o dia 10 de abril e a abertura no dia 11, tem um buraco ainda maior. Esses gaps, eles são ocasionados por quê? Porque ocorreu alguma coisa durante a noite, as pessoas simplesmente colocaram no dia seguinte, na abertura do mercado, entraram mais compradores e aí o preço que foi formado durante o leilão, que ocorre 5 minutos antes da abertura, movimentou o preço para cima ou pode movimentar o preço para baixo. Então o que eu faço? Como eu comentei, eu aguardo a abertura do mercado para entender o que vai acontecer, se vai abrir com muito gap ou não, e aí eu já posiciono as minhas ordens. Eu vou na corretora e coloco as minhas ordens de compra e de venda de acordo com o meu plano de trade que foi definido aqui no Trade Plan. Então eu vou para amanhã, eu deixo 1, 2, 3, 4 ordens, 5 ordens, sendo 3 de compra e 2 de venda. Vão acontecer as 5 ordens? Elas vão ser executadas? Provavelmente não, porque é um movimento muito grande que tem que ocorrer para que eu pegue todas as ordens. Mas eu estou preparado para qualquer cenário que acontecer e eu vou executar sempre as melhores oportunidades. Então, gente, basicamente é assim que eu defino um plano de trade. Eu vou fazer outros vídeos com outros mercados. Só assista várias vezes esse vídeo, porque tem muito conhecimento, tem muita informação nele. Com certeza novas dúvidas foram geradas. Fique à vontade para entrar em contato. E é isso. Eu peço para que você deixe, se você gostou, deixa teu like, se inscreva no canal para ir acompanhando os meus vídeos. Beleza? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.